Para muitas empresas, um armazém é só, bom, um galpão, um gasto necessário para guardar produtos e só. Mas e se esse espaço, na verdade, for um campo de batalha estratégico? Nesta nossa análise, a gente vai desvendar exatamente isso. Como a armazenagem deixou de ser só um custo para se tornar uma das maiores, se não a maior vantagem competitiva de um negócio. E o ponto de partida para entender tudo isso é essa frase aqui. É simples, mas é poderosa. Cada caixa, cada item numa prateleira não é só um produto. É capital de giro que não está trabalhando. É dinheiro que podia estar sendo usado para inovar, para expandir ou simplesmente rendendo em algum lugar. Essa frase resume a tensão que existe na logística: guardar ou investir. Pois é, se estoque é dinheiro parado, a pergunta que fica é: por que simplesmente não acabar com os armazéns? Parece lógico, né? Mas a resposta para essa pergunta revela o jogo de equilíbrio super complexo que as empresas precisam jogar todo santo dia. Então, apesar de custar caro, armazenar é fundamental. E a justificativa para isso se divide em dois grandes motivos, que são como os dois lados de uma balança na logística. De um lado da balança, a gente tem as razões econômicas. Sabe, comprar mais para conseguir um desconto, juntar várias cargas para pagar um frete mais barato. São decisões que olham para a saúde financeira do negócio. Do outro lado, estão as razões de serviço. É ter o produto ali, na hora que o cliente quer. É cumprir aquele prazo de entrega super curto. É estar pronto para quando a demanda explode. Resumindo, um lado quer economizar dinheiro e o outro quer ganhar o cliente. E olha, essa briga entre economizar e atender bem o cliente não é de hoje, não. Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa dar uma olhada no passado. Porque a história da armazenagem é, no fundo, a própria história do comércio. E que jornada, viu? Começou há uns 5.000 anos, lá com os fenícios e seus entrepostos no Mediterrâneo. Passou pelo Império Romano, que dependia de centros de distribuição para se manter, e, claro, chegou nas rotas comerciais portuguesas lá no século XV. Mas o grande pulo do gato aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. A produção em massa para reconstruir o mundo exigiu uma verdadeira revolução. A armazenagem deixou de ser só um lugar para guardar coisas e virou uma ciência. Uma ciência complexa e, acima de tudo, vital. E o resultado dessa ciência toda foi a especialização. Hoje, um armazém não é só um galpão, nem de longe. Dependendo do que está sendo guardado, ele pode ser uma estrutura de altíssima tecnologia. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Primeiro, vamos falar dos gigantes, os armazéns de granel. Pensa naqueles silos imensos de grãos que alimentam um país inteiro. Ou naqueles tanques de produtos químicos. Eles são projetados para lidar com volumes absurdos de matéria-prima. O foco aqui é total na economia de escala. Imagina uma fábrica de plásticos. É muito, mas muito mais barato receber a matéria-prima em um tanque gigante do que em milhares de saquinhos. Aí, a gente tem os armazéns de temperatura controlada. E não pensa neles como uma geladeira grande, não. Pensa mais num cofre climático. Eles são cruciais para indústrias de alimentos, de remédios, onde 1 grauzinho de diferença na temperatura pode estragar um lote inteiro. Aqui, a precisão não é luxo, é questão de segurança, de qualidade. E, por fim, os modernos centros de distribuição, os famosos CDs. Aqui, a palavra de ordem é uma só: velocidade. Totalmente diferente de um depósito antigo, onde o produto ficava lá, parado, por meses. Um CD é um lugar de movimento constante. O objetivo é um só: receber a mercadoria e despachar o mais rápido possível. Tudo nele, do layout vertical que aproveita cada centímetro de espaço até os sistemas de gestão, é pensado para acelerar esse fluxo até o consumidor final. Certo, já entendemos os tipos, a importância, mas e na prática? Como é que as empresas fazem para equilibrar aquela balança de custo e serviço? Agora a gente vai mergulhar nas estratégias que fazem a gestão de estoque dar certo. O nome do jogo aqui é eficiência. Isso quer dizer o quê? Manter os estoques no menor nível possível, confiando que os fornecedores vão entregar com frequência. Significa também ser duro com o estoque obsoleto. Sabe, aquele produto que está parado há tempos, só ocupando espaço e prendendo dinheiro? E claro, nada disso funciona sem dados precisos, o que exige inventários constantes e sistemas de gestão que sejam realmente inteligentes. E uma das ferramentas mais clássicas para isso e que funciona muito bem é o PEPS. A lógica é a mesma que a gente usa na geladeira de casa. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Isso é absolutamente vital para evitar que um produto perecível estrague, ou que um item de tecnologia, sei lá, um celular, fique velho e obsoleto ali da prateleira. É uma regra simples, mas que protege o valor do estoque inteiro. Então, quando a gente junta todas essas peças,
os tipos de armazéns, as estratégias, os métodos como o PEPS, a gente percebe uma coisa fundamental. A logística moderna não é sobre empilhar caixas, é sobre criar uma vantagem competitiva que pode definir quem ganha e quem perde no mercado. Essa jornada do produto aqui mostra isso perfeitamente. Começa com a armazenagem lá na fábrica, depois passa pela consolidação em terminais, aí vai para o transporte até o centro de distribuição regional. Cada uma dessas etapas é uma parada estratégica, não é só um depósito. A armazenagem, nesse sentido, não é uma pausa na jornada. Ela é o que costura, o que conecta toda a cadeia de suprimentos. E no final das contas, a grande virada de chave é essa. O armazém deixa de ser visto como um centro de custo para se tornar a base de uma vantagem de mercado. Porque uma gestão de estoque eficiente não é só sobre cortar gastos. É sobre construir uma operação ágil que consegue entregar o produto certo para o cliente certo e na hora certa. E é esse que agrega valor, que cria clientes fiéis e que, no mercado de hoje, vence a concorrência. O que nos leva, claro, à pergunta final. Com robôs andando sozinhos pelos corredores, inteligência artificial prevendo a demanda e dados chegando em tempo real, como vai ser o armazém do futuro? A evolução do simples depósito para um cérebro logístico e inteligente não só já começou, como está se acelerando a cada dia. E quem não acompanhar essa evolução, bom, vai ficar para trás.